Capítulo 7. Espelhos da vida. Simpatia, carisma e associados. O mundo pode ser um palco, mas o elenco está um horror. Mark Twain. Estou convencido de que nós somos os potencializadores dos sentimentos bons ou ruins que as pessoas levam em si. Com um simples sorriso, somos capazes de melhorar o dia de alguém. Da mesma forma, com uma grosseria, conseguimos tornar pesado o ambiente, estragar o clima, machucar sentimentos. Cada atitude positiva, cada gentileza reflete no outro uma dose de bondade. Cada reclamação, cada palavra dura, cada buzinada no semáforo recém-aberto, reflete no outro uma dose de amargura. Você pode dar força aos sentimentos que estão dentro das pessoas. Tenha cuidado com o combustível que você coloca na fogueira do outro. A canção Epitáfio, que ficou famosa com a banda Titãs, traz uma pequena estrofe muito significativa. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. As pessoas que estão andando pelas ruas carregam alguma dor e alguma alegria que somente elas conhecem. Quando passamos por uma pessoa, algum desconhecido ou mesmo alguém de nosso relacionamento mais distante, talvez um contornável ou até mesmo um amigo estratégico, quem sabe, nós enxergamos apenas os olhos caídos e o semblante fechado. Quem dera houvesse um tipo de aparelho de raio-x emocional portátil que nos auxiliasse a decifrar o que se passa no interior de outro ser humano. Aliás, perfeito seria se conseguíssemos escanear os nossos próprios sentimentos, pois, muitas vezes, nós não conseguimos decifrar nem a nós mesmos. Este, na minha opinião, é o principal motivo de ferirmos e sermos feridos. Todos os dias, saímos de casa para realizar nossos afazeres totalmente vulneráveis a qualquer ataque terrorista emocional. Não vemos o nosso próprio rosto e a nossa postura corporal durante uma conversa. Também não analisamos cuidadosamente ao fim de cada dia um vídeo com o resumo do nosso comportamento. Por esse motivo, é mais fácil dizer que convivemos com pessoas difíceis do que reconhecer que nós, às vezes, é quem somos a origem das dificuldades. Entende isso? Releia esse parágrafo, por favor. Não vemos o nosso próprio rosto e a nossa postura corporal durante uma conversa. Também não analisamos cuidadosamente, ao fim de cada dia, um vídeo com o resumo do nosso comportamento. Por esse motivo, é mais fácil dizer que convivemos com pessoas difíceis do que reconhecer que nós, às vezes, é quem somos a origem das dificuldades. Se você deseja melhorar alguém, melhore a si mesmo. Um conto popular bem conhecido diz o seguinte: tempos atrás, em um distante e pequeno vilarejo, havia um lugar conhecido como a Casa dos Mil Espelhos. Um pequeno e feliz cãozinho soube da existência desse lugar e decidiu visitá-lo. Lá chegando, saltitou feliz escada acima até a entrada da casa. Olhou através da porta de entrada com suas orelhinhas bem levantadas e a cauda balançando tão rapidamente quanto podia. Para sua grande surpresa, deparou-se com outros 1000 pequenos e felizes cãezinhos, todos com suas caudas balançando tão rapidamente quanto a dele. Ele abriu um enorme sorriso e foi correspondido com 1000 enormes sorrisos. Quando saiu da casa, pensou: que lugar maravilhoso! Voltarei sempre um montão de vezes. Nesse mesmo vilarejo, outro pequeno cãozinho, que não era tão feliz quanto o primeiro, decidiu visitar a casa. Escalou lentamente as escadas e olhou ressabiado através da porta. Quando viu 1000 olhares hostis de cães que o observavam fixamente, rosnou e mostrou os dentes. Ele ficou horrorizado ao ver 1000 cãezinhos bravos rosnando e mostrando os dentes para ele. Quando saiu, ele pensou: que lugar horrível! Nunca mais volto aqui. Todos os rostos no mundo são espelhos. Que tipo de reflexo você vê no rosto das pessoas que encontra? Como afirmei para você desde o começo deste livro, para ser um especialista em pessoas, você precisa conhecer a si mesmo.
Agora vou desafiar você a uma jornada de autoconhecimento com algumas tarefas que podem ser realizadas todas ao mesmo tempo. Tarefa 1. Antes de dormir, pense sobre seu dia e escreva a respeito dos reflexos que você suscitou ao primeiro olhar que recebeu das pessoas hoje. No trânsito, no trabalho, na rua. Tarefa 2. Ao acordar amanhã, escolha uma boa lembrança, uma boa música ou uma frase motivacional. Fale sobre isso em voz alta, cante ou repita a frase para você mesmo. Como isso afetou o seu dia? Tarefa 3. Faça um experimento social. Teste dar um sorriso sincero para uma pessoa desconhecida, seja no trânsito, no restaurante, no supermercado, seja onde for, e anote a reação da pessoa. Parecem coisas muito simples, não é mesmo? Contudo, lembre-se de que reconhecer as suas emoções e como elas afetam o seu dia e o dia das pessoas ao seu redor é algo imprescindível para um especialista em pessoas. Você perceberá também que essas tarefas serão muito úteis para o aprendizado que você vai ter a seguir neste capítulo. Pessoas amam sorrisos. O poder da simpatia. É mais fácil obter o que se deseja com um sorriso do que a ponta da espada. William Shakespeare. Já reparou que uma das exigências para ser estrela de Hollywood, o ator de comerciais famosos, é ter um lindo sorriso? Já se deu conta de que um bom vendedor que está doido para bater a meta do mês atende você com um enorme sorriso? Anualmente realiza um treinamento de liderança em Israel. Que experiência avassaladora é estar na terra onde o mestre dos mestres nasceu, viveu e eternizou seus ensinamentos. Cada centímetro daquela terra é pura história. Cada esquina dá um livro. Nossos grupos são divertidos e muito conhecimento é trocado durante o treinamento. Atualização de vida, contatos estratégicos e experiências em loco são presentes incluídos em uma viagem como essa. Sem contar que estudar sobre ser líder na terra onde o maior líder da história ministrou seus ensinamentos é algo bastante marcante e transformador. Muitas pessoas relevantes como empresários, figuras políticas, jogadores de futebol e artistas da TV viajam conosco nestes grupos e certa vez o CEO de uma multinacional que fazia parte da caravana chamou-me para conversar em um cantinho do barco enquanto atravessávamos o fantástico mar da Galileia. E ele me disse: Tiago, eu só escuto você porque o conteúdo é muito bom e pelo interesse que tenho de crescer ainda mais. Mas se fosse por sua simpatia e seu carisma, eu nem chegaria perto de você. Na verdade, preciso me esforçar muito para ouvi-lo, pois vejo seu rosto rude e meu coração se fecha. Mas quando escuto as suas palavras, entendo que é o melhor para mim. Se você desse alguns sorrisos durante o dia e cumprimentasse as pessoas do grupo, talvez as coisas melhorassem e todos o escutariam e o admirariam mais. O quê? Hello? Quer dizer que anos de estudo, mestrado, doutorado, uma experiência de vida absurda e todo o conhecimento acumulado, tudo isso pode ser rejeitado porque eu não distribuo sorrisos por aí? Sim, a resposta é sim. O mundo não funciona do jeito que você quer, nem do jeito que eu quero. Ele não gira da forma que você pensa. Qualquer pessoa que acredita ter a verdade ou estar sempre certa já está fadada ao fracasso. Então aprendi humildemente a lição. Pessoas são emocionais e se você não as ganhar emocionalmente primeiro, sua mensagem dificilmente entrará no coração delas. Seres humanos desejam até mesmo de maneira inconsciente estar do lado de gente alegre, pessoas que estão sempre animadas, sorrindo e motivadas. Ninguém suporta caminhar com desiludidos. Ninguém quer estar ao lado de quem não vende esperança. Com base em fatos, inclusive, posso afirmar que toda a sua preparação profissional pode ser condenada por uma única coisa: falta de carisma. A revista Forbes, uma das maiores publicações sobre negócios e economia do mundo, entendeu que o carisma é essencial para a liderança, a tal ponto que publicou uma reportagem apontando 15 formas de desenvolver essa habilidade. Você pode ser excelente no que faz, uma pessoa de grande caráter, mas isso não tem nada a ver com seu sucesso. Se fosse assim, o famoso 171, aquele malandro que aplica golpes por aí e ganhou por apelido o número do artigo do Código Penal no qual deveria ser enquadrado, jamais teria êxito em suas tentativas.
Esse tipo de espertinho se dá bem levando vantagem em cima das pessoas. Não porque concluiu a faculdade ou porque é sincero, mas porque sabe lidar com elas, entende? Ele sorri, transmite confiança, toca nas pessoas, é atencioso, ele domina o assunto que atrairá cada tipo de vítima. Lidar com gente é bem complicado. Acho que você já entendeu isso. Se você for um pouquinho egoísta, já perde a chance de se dar bem com outro ser humano. Se você colocar dinheiro acima da amizade, seus amigos se sentirão usados. Se você faltar a um compromisso familiar por causa do trabalho, vão julgá-lo um workaholic. E por aí vai. Agora, antes de continuarmos esta jornada, deixo aqui algumas perguntas importantes. Até onde você está disposto a ir para melhorar como pessoa? Quanto você está disponível para investir em sua felicidade e assim poder fazer os outros felizes? Quanto você realmente quer ser um especialista em pessoas? A simpatia facilita a vida, o carisma atrai pessoas. Ser simpático não é uma dica para se dar bem com seres humanos, mas é um princípio imutável de relacionamento saudável. Apenas uma observação importante. Eu, naturalmente, sou antipático. Eu reconheço. Não consigo rir o tempo todo ou abraçar todos em uma sala. Tem algo em mim que me deixa recluso quando há muitas pessoas desconhecidas no mesmo ambiente que eu. Estou tratando isso a cada dia e tenho melhorado bastante. Você precisa saber que eu já poderia ter chegado ainda mais longe se tivesse distribuído mais sorrisos ao longo da vida. Pessoas já me boicotaram em eventos mundo afora porque imaginavam que eu era altivo ou coisa parecida, pois eu entrava nas coletivas de imprensa sem abraçar ninguém. Quanto mais destaque você tiver na sociedade, mais as pessoas vão esperar essa entrega de você. Não as frustre. Mas, enfim, treinei a equipe que viaja comigo a me policiar quanto ao humor. Veja que interessante, descobri que quando não durmo pelo menos por 6 horas numa noite ou não me alimento de maneira correta durante o dia, o meu humor se altera drasticamente e a impaciência vem à tona. Pense na minha rotina e então imagine. Perco muitas madrugadas em aeroportos. Em alguns dias da semana não consigo comer direito por causa dos compromissos. Se eu não estiver atento aos cuidados físicos e emocionais, terei uma grande chance de exibir por onde eu passar uma cara de apressado e cansado quando alguém vier falar comigo. Essas coisas negativas se espalham muito rápido por aí. Vale a pena colocar foco no desenvolvimento da simpatia e do bom humor. Pense nisso. Ser agradável e acessível às pessoas de fora é fundamental para o sucesso nos negócios e na vida. Ser agradável e acessível com as pessoas de dentro, família, cônjuge e amigos, é uma questão de felicidade. Antônio Ramalho fez um texto muito perspicaz sobre isso. A importância da simpatia. Porque a simpatia abre portas ao diálogo, à compreensão, à boa convivência e ao bom relacionamento. É a porta de entrada para as relações interpessoais. Um sorriso, a amabilidade, um olhar doce quebram muralhas e derrubam o gelo. Porque o outro ser humano não tem culpa que a vida não nos corra de feição ou que tenhamos problemas. Porque o outro ser humano merece que o respeitemos. Porque se damos simpatia, na maioria dos casos receberemos simpatia. Porque se não damos simpatia, provavelmente também não iremos receber simpatia. Porque o nosso bem-estar interior estará diretamente relacionado com aquilo que cultivamos, e quem cultiva simpatia recebe felicidade. Porque a simpatia deveria ser o nosso lema. Observe o quanto isso é verídico. Estudando para este livro, descobri que as pessoas reagem emocionalmente ao nosso semblante. Há ocasiões em que você entra numa sala e alguém que nem ao menos o conhece já pensa: não gostei desse cara. Sim, em geral, a sua feição é capaz de denunciar o estado do seu coração, jogando contra você mesmo. O coração alegre aformoseia o rosto. Ou seja, é o que está em seu coração, emoções que determinam como estarão suas feições faciais. Vamos melhorar a cara? Vamos cuidar mais do nosso coração? Anime-se! Você não está sozinho. Eu também estou nesse processo. Escrever este livro está me fazendo bem. E você já está melhorando também? Pessoas são assim.
A comédia Miss Simpatia, brilhantemente estrelada por Sandra Bullock, apresenta a história de uma agente do FBI, Gracie Hart, que é uma pessoa bruta. Desleixada para caminhar, come de boca aberta e se suja toda, arrota alto o tempo todo, tem uma risada que remete a um grunhido de porco, designada para se infiltrar em um concurso de Miss América a fim de descobrir quem pode ser a próxima vítima de uma série de assassinatos. Acontece que Grace precisa concorrer ao título com as demais candidatas. Por esse motivo, ela precisa contratar um coach de misses, Victor, Michael Caine, para ajudá-la a aprender a se comportar como se espera que uma miss se comporte. Pessoas são assim. Elas passam o tempo todo nos avaliando conforme nossa forma de vestir, caminhar, nos comportar e até mesmo rir. É imprescindível que um especialista em pessoas aprenda a lidar com essa necessidade de adequação. Você é um espelho e as pessoas avaliarão o que ele reflete. Seja prudente com seus reflexos. É muito interessante. A cada dia percebo como a gente nunca acha que o problema está com a gente, mas na verdade geralmente está. Sabe o que é reconfortante nesse processo? Saber que desde o mundo é mundo, as pessoas já acham que o problema é alheio. Sim, eu também nunca estive sozinho nessa jornada, nem você. Veja só o que o maior especialista em pessoas de todos os tempos disse: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, os medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quanto tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, se o Evangelho de Jesus, do qual sou pregador e divulgador, salienta que o problema está com você, quer acusar quem? Olhe-se no espelho. Quer julgar? Olhe no espelho. Quer apontar o dedo? Olhe no espelho e faça isso. Se desejamos que os ambientes que frequentamos sejam melhores, precisamos estar bem para fazer o bem às pessoas, para que isso reflita no ambiente. É hora da mudança. É hora da mudança em você. Julgue menos, fale menos, irrite-se menos, fira menos. É preciso entender que o mundo mudou e o maior capital de um ser humano hoje são seus relacionamentos. Esta semana tomei um café com o rei de networking entre os brasileiros famosos que vivem ou passam as férias nos Estados Unidos. Perguntei se ele tinha algum segredo para conquistar tanta gente estratégica e tornar-se amigo deles. Ele disse sem pensar: sorrir. Um sorriso sincero é mesmo capaz de ganhar alguém. Já reparou no que acontece quando as pessoas veem um bebê? Basta um bebê chegar a uma festa que logo se reúne uma pequena multidão ao redor. Todos brincam com o bebê até que uma pessoa consegue arrancar um sorriso banguela e todos se derretem. Ah, que fofura! Oh, que coisinha mais linda! Por outro lado, se a multidão acaba fazendo o bebê estranhar o ambiente e chorar, delicadamente as pessoas saem de perto. Está cansadinho, né? Vamos deixar descansar. Será que está com fome? Vou dar licença para você amamentar tranquila. Sorrir faz milagres em relacionamentos desde o berço. Quem ganha uma coisa no choro, poderia ter conquistado 10 coisas com sorrisos. Jesus, o maior especialista em pessoas que já existiu. Vamos falar de quem entende do assunto quando se trata de pessoas. Jesus. O carpinteiro de Nazaré não cursou psicologia, não fez um curso de coaching, nem mesmo estudou teologia ou gestão de pessoas. Ainda assim, ninguém se interessava tanto por ajudar pessoas como ele. Ninguém jamais soube lidar com gente melhor do que ele. Jesus esculpia a alma do ser humano com olhares e palavras. Ele era chamado de mestre por muitos. Isso não acontecia somente pelo fato de que ele ensinava e ministrava conhecimento, mas porque ele era capaz de transformar a vida de quem cruzasse o seu caminho. Jamais alguém esteve com Jesus, ainda que por míseros 5 minutos, e continuou da mesma forma. Mas o que me impressiona é que ele tinha a capacidade de mudar ambientes. Veja este exemplo. E os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério.
E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que de entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos. No meio do lugar onde estavam ficou só Jesus e a mulher. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Ele era o espelho perfeito do qual podemos falar. A paz de Jesus em meio aos conflitos era contagiante. Sua demonstração de fé encorajava os outros. Seu rosto iluminava caminhos. Sua voz apresentava destino a multidões. Seu sorriso atraía as crianças. Mas muito mais importante do que isso, Jesus tinha uma profunda compaixão pelas pessoas. E esse é o maior legado de Cristo, o amor pelo próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É difícil, eu sei. Esta semana fui deixar os meus filhos na escola e uma senhora mãe de um dos alunos emparelhou comigo, carro a carro, e começou a gritar. Ela histericamente esbravejava que eu tinha roubado a vaga de estacionamento dela. Eu estava com a pip da seta ligada. Você é doente? Esgoelava a mulher na tentativa de me humilhar na frente dos meus filhos. Eu apenas sorri, disse que não tinha visto que ela aguardava pela vaga, o que era verdade, e pedi perdão. Para ela isso não bastava, e ela continuou gritando. Isso revelou que o problema dela não era comigo, nem com a vaga, e sim com ela mesma. Mas o que fazer com a raiva, com a vergonha, com o estranho sentimento de ser agredido e humilhado em público? Bom, é exatamente para lidarmos adequadamente com situações como essa que precisamos nos espelhar nos exemplos de Jesus. Ele não só apontou a vida eterna, ele também nos ensinou como viver bem por aqui. Até mesmo quando estava em meio à sua pior dor em sua vida física, já pregado na cruz e sendo zombado pelos seus algozes, Jesus nos ensinou a forma ideal de lidar com as pessoas. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Entender que as pessoas são ignorantes emocionalmente nos blinda espiritualmente. Repito, eu sei que é difícil, mas também sei que é possível. Um dos trechos do livro da sabedoria milenar que mais me inspira sobre ser especialista em pessoas é este. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então Jesus lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas Jesus disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer.
Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Quantas coisas já aprendi sobre como me relacionar com pessoas com essa pequena parte da vida de Jesus. É importante ouvir as necessidades das pessoas com compaixão. As pessoas que estão na minha frente devem ser minha prioridade. O restante se resolverá no tempo certo. É bom levar paz a quem se aproxima de mim em busca de algo com medo da minha reação e da de todos ao meu redor. Se de mim sair poder, isso quer dizer, se estiver ao meu alcance ajudar alguém, será abençoador ouvir a história. Não permitirei que tirem a esperança de qualquer pessoa. Se Deus me disse que algo vai acontecer, é porque vai acontecer. Eu posso pedir segredo para pessoas, mas não significa que elas não espalharão a conversa. Desafio você a buscar a sabedoria do maior especialista em pessoas de todos os tempos. Leia a Bíblia diariamente e aprenda ainda mais com os exemplos de Jesus e com os heróis bíblicos. Seu corpo fala. Que a linguagem corporal é uma expressão dos seus pensamentos e sentimentos, muita gente já sabe. O que talvez você ainda precise entender neste livro é que as pessoas vão instintivamente copiar a comunicação do seu corpo e serão afetadas emocionalmente por isso, seja de maneira positiva, seja de maneira negativa. Muitas vezes, as palavras não expressam exatamente o que estamos sentindo. Seja porque não conseguimos definir os nossos sentimentos, seja porque queremos esconder algo, já que é muito mais fácil controlarmos o que falamos do que controlarmos o nosso corpo. Um estudo da Universidade da Califórnia mostrou que apenas 7% da nossa comunicação é baseada em palavras. Quanto ao resto, 38% vem do tom de voz e os 55% restantes provém da linguagem corporal. Uma vez que essa forma de comunicação é tão importante, porque representa mais da metade da sua comunicação, aprenda a identificar os sinais que o corpo dá. Olhar para cima à direita indica a criação de imagens mentais. Olhar para cima à esquerda denota resgate de imagens da memória. Olhar para cima, tentativa de recordar algo ou pouco caso em relação ao que está sendo dito. Levantar as sobrancelhas, preocupação, surpresa, medo. Rir de olhos fechados, sorriso muito sincero. Balançar as pernas, pessoa chateada ou alheia ao que está acontecendo. Cutucar o cantinho dos dedos ou a unha, ansiedade. Retrair os lábios, indicador de estresse. Isso é apenas uma amostra em meio à gama de informações que você transmite e o outro recebe e compreende sem que nenhum dos dois precise emitir uma única palavra. Assim, todo cuidado com a postura é importante. Inimigos mortais dos seus relacionamentos. Em todas as áreas da nossa vida, há atitudes amigas e atitudes inimigas. Certamente você já esteve em contato com pessoas na escola, na universidade ou no local de trabalho que eram sempre do contra. Também já conheceu pelo menos uma que todo santo dia tinha pelo menos uma história triste para contar. E uma daquelas que, não importa o quanto você tenha se esforçado e seguido as orientações, logo lançava um olhar de reprovação e dizia: "Esse é o seu melhor?" Ah, claro, não podia me esquecer daquele tipo que basta alguém começar a falar, logo interrompe porque algo similar já aconteceu com ele, só que muito mais fantástico. Minha pergunta é: essa pessoa não era você? Você tem dificuldade em escutar as pessoas? Você tem dificuldade em elogiar as pessoas? É difícil demais reconhecer quando você erra? Lembre-se de que nós somos espelhos. Aquilo que somos e como nos comportamos modela o mundo à nossa volta. Preste atenção ao modo como as suas atitudes refletirão. Se você não escuta ninguém, fica cercado de bajuladores. Isso se você tiver algo a oferecer, pois se não tiver, apenas ficará sozinho. Se você tem dificuldade de elogiar, fica cercado de problemáticos emocionais. Se você não reconhece os seus erros, fica no meio de pessoas ainda piores. Observe ao seu redor e veja que isso é real. Na maioria dos casos, é assim que funciona na teoria dos incontornáveis ou na teoria 2 em 1. Experimente não elogiar o seu cônjuge ou tente não reconhecer o seu erro em um relacionamento a dois. Ou ainda veja se é possível viver em família sem escutar ninguém.
Não estou falando apenas de carisma e simpatia, estou alertando sobre empatia e autoconhecimento. Para que você consiga desenvolver bons relacionamentos, para que possa se tornar um especialista em pessoas, você precisa admitir os seus pontos fracos e estar alerta para agir de forma que potencialize o seu melhor. Quando estiver em uma conversa, deixe o aparelho celular de lado. Olhe a pessoa nos olhos de tempo em tempo e demonstre que está atento ao que ela está falando. Procure algo para elogiar de maneira sincera, ainda que seja apenas a boa intenção da pessoa. Não tenha vergonha de admitir seus erros. É dessa forma que você pode melhorar em cada aspecto. Tenha em mente o quadro abaixo para se desviar dessas condutas. Inimigos mortais dos relacionamentos. Surdez emocional. Não ouve ninguém. Egoísmo sentimental. Não elogia ninguém. Orgulho espiritual. Não reconhece os seus erros. Influenciadores emocionais. Eu tenho amigos de todos os tipos dentro das 3 esferas da amizade sobre as quais aprendemos no capítulo 1. Tenho amigos simpáticos, outros engraçados e tenho um amigo resmungão que vive reclamando. Quando estou meio down e preciso dar um up no meu humor, ligo para o meu amigo engraçado e marco alguma coisa. Só de estar com ele em um almoço, em um café, tudo melhora. Várias vezes fui dar palestra mundo afora e paguei a passagem e a hospedagem desse amigo só para ficarmos rindo madrugada dentro. A vida fica muito mais leve assim. Precisamos de pessoas. Quando estou bem e animado, graças a Deus geralmente estou. Ligo para meu amigo reclamão. Essa é a hora de eu ajudar a melhorar o dia de alguém. Em um grande evento que o Instituto Destiny realizou em São Paulo, convidei este amigo tristonho para passar o dia comigo, visitar os bastidores, almoçar comigo e com a minha equipe, etc. Nesse tipo de evento, a adrenalina é altíssima, então o ambiente era perfeito para eu mostrar para ele o quanto a vida vale a pena ser vivida com alegria. Como ter amigos e gente à sua volta determina esse nível de alegria e como reclamar e ser cara fechada contamina tudo e todos negativamente. Somos espelhos com a opção de escolher o que vamos refletir. Provérbio português. Agora você deve estar se perguntando: o que isso tem a ver comigo? Ao que eu respondo: tudo. Você já conhece os inimigos dos relacionamentos, então pode se desviar deles. É chegada a hora de colocar em prática sua simpatia, compaixão, empatia e autoconhecimento e transformar para muito melhor o dia das pessoas que estão ao seu redor. A partir do momento que você conseguir fazer isso, refletirá coisas boas ao mundo e o mundo lhe retornará coisas tão boas quanto ou melhores. Lembra-se das 3 tarefas que deixei para você no início deste capítulo? Você já as colocou em prática? Fez isso por apenas um dia ou escolheu incorporá-las à sua rotina? Como isso tem sido para você? Se ainda não fez isso, já passou da hora, não? Levante-se e seja um espelho que reflete o que há de melhor. Pergunta e resposta. 1. Tiago, tenho assistido a todos os vídeos do seu canal no YouTube. Você enfatiza muito a questão de descobrir propósito como se isso fosse fácil, de viver o seu destino como se a gente o conhecesse e de ter inteligência emocional ou fruto do espírito, como você já ensinou. Mas a minha vida é a prova de que essas coisas não são fáceis de se ter e viver. Eu sei que preciso, mas não consigo fazer o que deve ser feito. Tem solução? Caro amigo, obrigado por acessar nosso canal no YouTube. Recebemos milhares de testemunhos relacionados a cada mensagem que postamos lá e, pelo que você descreveu, vejo que assiste bastante aos nossos vídeos. Eu enfatizo veementemente tudo o que você mencionou. Propósito, destino e vida emocional são fundamentais para desfrutarmos a vida terrena enquanto a eterna não chega. Se fosse fácil descobrir nosso propósito, viver nosso destino e ser equilibrado nas emoções, todos seríamos lindos, felizes e saudáveis, mas gostaria de lhe entregar 3 chaves que, na verdade, são os trunfos para você conseguir os 3 pilares acima. Intimidade com Deus, disciplina, persistência. Intimidade com Deus é falar com Ele mais do que com qualquer outra pessoa, confiar nele mais do que em qualquer um, amá-lo acima de tudo e todos. Disciplina é a capacidade de repetir diariamente tudo o que é preciso para descobrir propósito, viver destino
e adquirir inteligência emocional. Persistência é não desistir, não parar, não desanimar diante das lutas diárias necessárias para viver os 3 pilares. Conclusão: no mundo ideal, não precisaríamos pensar sobre espelhos da vida. Todas as pessoas seriam empáticas, cheias de compaixão, sorririam, seriam servas umas das outras e amariam o próximo como a elas mesmas. Contudo, neste mundo real, a grande maioria das pessoas ainda é egoísta, orgulhosa e não se atenta às necessidades de quem está por perto. Não podemos relegar ao outro toda a tarefa de estar de bem com a vida para retornarmos o mesmo para ela. Temos de ter iniciativa e escolher diariamente apresentar em nosso rosto um espelho que vai refletir para o outro o nosso melhor. Chegou a sua vez. Faça a diferença. Faça a diferença. Acredite, o fato de você ainda estar sorrindo confunde algumas pessoas.